Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Amém. Que bênção. Esse fim de semana nós estivemos ali na cidade de Goiás, na primeira igreja batista ali da cidade de Goiás. E foi uma bênção estar ali junto com os irmãos daquela igreja. E é bom nós sabermos que a obra das igrejas batistas, do trabalho, é um trabalho feito através de igrejas e famílias. E esse é um grande propósito da igreja como um todo, né? Mas principalmente da igreja batista, né? Famílias fortes, uma igreja forte. Vamos falar juntos? Famílias fortes, uma igreja forte. Se a família não está forte no Senhor, a igreja não ficará forte. Então, queridos irmãos, esse é a nossa prioridade, né, diante do Senhor. E é interessante, né, queridos irmãos, eu vejo assim, tem muitas igrejas trabalhando para que as igrejas estejam cheias. E o nosso propósito não é que as igrejas estejam cheias, mas é que as nossas vidas estejam cheias de Deus, amém? Amém, irmãos? Nunca confundamos isso. O mais importante é o quanto que Deus tem de nós. Amém? É o quanto que Deus tem de nós. O quanto que Deus tem da sua vida. A partir do momento que você tem a Deus como a sua prioridade número 1, o resto vai se resolvendo. Agora não adianta a gente ter 1001 estratégias para lotar a igreja, sendo que o coração das pessoas não está cheio de Deus. E o nosso propósito é que você esteja cheio de Deus, amém? Quem aqui quer estar cheio de Deus? Só quando você está com o coração cheio de Deus, irmão, a sua vida anda num trilho melhor, o seu casamento fica melhor, o seu trabalho fica melhor, só quando você está cheio de Deus. Por isso que a gente estuda a palavra de Deus, para sermos cheios de Deus em nossas vidas. Então, o salmo de hoje é o Salmo 64. Vamos abrir nossas Bíblias. E o salmo de hoje nos desafia a confiar plenamente em Deus. Vamos falar juntos? Confiar plenamente em Deus. Vamos falar com fé agora? Confiar plenamente em Deus. Ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa. Protege a minha vida do inimigo ameaçador. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas, palavras envenenadas. Animam-se uns aos outros com planos malignos. Combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem: quem as verá? Mas Deus atirará neles suas flechas, repentinamente serão atingidos. Todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus, refletindo no que Ele fez. Alegrem-se os justos no Senhor e nele busquem refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Pai, abençoa a Tua palavra as nossas vidas nesta noite. Traz-nos, ó Deus, a compreensão dos Teus planos, da Tua vontade, do Teu querer, Senhor. Pai, que ao anunciar a Tua palavra, Senhor, somente a Tua vontade, ó Deus, o Teu desejo, venha, ó Deus, sobre nossas vidas. É assim que eu oro, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos visto Davi em seu momento de angústia, Davi em seu momento de perseguição, nós temos visto a luta atribulada de Davi. A luta, a vida atribulada de Davi. Queridos irmãos, muitas pessoas passam por tribulações em suas vidas. E é difícil passar pela tribulação. Ninguém pode achar que está imune de passar na tribulação. É difícil passar na tribulação. Nós não devemos também
achar que nós somos super-heróis e nós não vamos ter nós não vamos ficar aflitos, nós não vamos ficar com dificuldades. Não, isso vai acontecer. Nós vamos desanimar, e os salmos estão aí para nos dizer, para nos ensinar como enfrentamos as adversidades. Aqui nós vemos Davi fazendo uma queixa muito severa de que ele está enfrentando um escárnio das pessoas. Nós estamos vendo pessoas falando mal, elaborando planos para a destruição de sua vida. Uma vida atribulada do justo, de um homem de Deus. Eu e você precisamos entender que a tribulação faz parte de nossas vidas. Inclusive, o Senhor Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se nós olharmos para a vida dos 11 apóstolos, todos eles passaram uma vida atribulada. E até nós vemos que o apóstolo Paulo, ele nos diz: atribulados, mas não desesperançados. Então, queridos irmãos, uma vida atribulada deve nos levar a refletir sobre aonde nós vamos refugiar nossa alma, nossa vida, nossas famílias. E o texto nos diz claramente no verso 10, busquem refúgio no Senhor. Vamos falar juntos? Busquem refúgio no Senhor. Então, queridos irmãos, nós vivemos em meio a uma vida e a situações atribuladas, mas nós precisamos entender que nós vivemos em uma realidade de uma batalha espiritual. Nós estamos enfrentando uma batalha espiritual, porque o grande propósito de quando se levanta alguma dificuldade em minha vida e na sua vida é justamente roubar a nossa fé, diminuir a nossa fé, fazer com que nós nos tornemos incrédulos. O que é o incrédulo? É aquele que deixa de crer. Nós não podemos nos tornar essas pessoas incrédulas. Por isso, para se enfrentar a tribulação, nós precisamos buscar a Deus com profundidade. É a primeira lição que a gente precisa aprender aqui. Davi vai buscar a Deus. Ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa. E aqui então a gente conhece um outro tipo de oração agora. A oração queixosa. A oração daquele que não está suportando as aflições e as adversidades. O melhor lugar para você levar a sua queixa é no Senhor, irmão. É o melhor lugar para você deixar lá a sua queixa, a sua necessidade, a sua batalha. Quantas batalhas nós enfrentamos, quantas batalhas se levantam. Então ele vai lá diante de Deus e leva ao Senhor, e leva a Deus. Queridos irmãos, eu recebi um vídeo de um cardiologista, e ele estava falando de 5 coisas para bem viver. E a última foi bem interessante. A última ele diz assim: aprenda a orar. Então, as outras você sabe quais que são, né? Se alimente bem, faça exercício, não coma embutidos, tenha atividade física regular, essas coisas. Mas a última me surpreendeu. Ele virou e falou assim: eu, nos meus 47 anos de profissão, eu posso falar para vocês que aqueles que têm uma vida espiritual, que buscam a Deus verdadeiramente, que oram a Deus, eles vivem melhor do que aqueles que não têm uma vida espiritual. Oh, querido irmão, está aí para nós, para mim e para você. Leva a sério a sua vida devocional. Leva a sério, a gente está aqui, ó, quarta após quarta, lendo o livro de Salmos, vendo que Davi vai ao Senhor. Vá a Deus, coloca a sua vida no trono da graça do Senhor, coloca a sua vida nas mãos do Senhor.
Oh, queridos irmãos, que se levante homens e mulheres que vão apresentar as suas queixas a Deus todos os dias. Amém, irmãos? É isso que a gente precisa entender. A gente vai lá diante do Senhor, a gente vai orar e vai colocar lá. E quando a gente se levantar, querido irmão, às vezes o problema não vai ter resolvido. Eu conheci muita gente que orou e não viu o problema resolvido. Mas quando se levantou, estava fortalecido pelo Senhor. Amém? A oração é assim. A oração, às vezes, a gente quer a oração para mudar as circunstâncias, mas o propósito da oração é fazer com que você seja forte. Amém? Forte em Deus. Então, vai lá, se coloca diante do Senhor. Outra coisa, queridos irmãos, confia na intervenção divina. Amém? Olha que expressão essa de Davi aqui. Confia na intervenção divina. Ele vai e fala: defende-me da conspiração dos ímpios. Olha o que ele está pedindo. Só o Senhor pode ter solução. Acho bom quando as pessoas falam para mim: ai, pastor, é só Deus. Eu penso sempre assim comigo. Para alguns que a gente tem mais intimidade, a gente fala, né? Mas para quem a gente não tem muita intimidade, eu fico pensando: e quando não foi? E quando não foi Deus, irmão? Sempre é o Senhor. Só o Senhor. Mas olha o que ele diz mais aqui, queridos irmãos. Esse verso é um verso fortíssimo. Veja o verso 7. Mas Deus atirará neles suas flechas, repentinamente serão atingidos. É interessante isso, queridos irmãos. Deus pode trazer uma solução que você não enxerga. Sabia? Deus pode fazer isso. Deus faz isso. Deus fez isso na minha vida recentemente. Deus faz uma solução que você não tem nem condição de imaginar. Deus é esse Deus que intervém. Amém? Levanta sua mão direita assim e diz assim: o meu Deus é o Deus que intervém. Agora, para falar com fé, o meu Deus é o Deus que intervém. Ele intervém, irmão. Intervém na nossa história. A solução está no Senhor. Confia nele. Confia em Deus. Confia nele. Confia que ele vai fazer um milagre ali. Nas circunstâncias que você não sabe. Aí os irmãos lá me perguntaram assim, a gente mostrou as fotos da igreja e tal, e eles perguntando lá, como que é? Aí a gente falando dos ministérios, as pessoas que trabalham, e eles me perguntaram assim: pastor, como que conseguiu fazer tudo isso? Eu falo: foi Deus. Foi Deus, irmãos. Foi Deus. Quando na inauguração aqui, alguns pastores vieram perguntar: pastor Carlos, como que foi isso aqui? Eu falei: foi Deus, irmão. Foi joelho no chão orando. Foi Deus. Foi Deus, irmão. É Deus. Deus que vai cuidar e que cuidam das nossas vidas. Então, pega o seu tempo e para de ficar murmurando, se queixando. Para de ficar gastando a sua energia com o que os outros estão falando de você. E vai lá diante de Deus, dobra-se lá, chora diante no altar de Deus, clama a Deus e deixa Ele agir. Quando você coloca as coisas nas mãos de Deus, basta confiar. Fala comigo: basta confiar. Basta confiar, irmão. Basta confiar no tempo dEle, na hora dEle, Ele irá agir. Uma coisa que é interessante aqui nesse salmo, queridos irmãos, eu vejo Davi conhecendo profundamente a soberania de Deus. Veja o verso 9. Todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus, refletindo no que Ele fez. Amém?
Então nada sou eu que faço, nada é você que faz, tudo é Deus que age em nossas vidas, amém? Confia então em Deus, confia, Ele é soberano. E assim, quando eu digo que Ele é soberano, é porque é maravilhoso você descansar em Deus, irmão. É maravilhoso você conhecer do Senhor. É maravilhoso você ali deitar, colocar a sua cabeça no seu travesseiro, agradecer a Deus pela vinda, agradecer a Deus pelo dia que você viveu, e falar para Ele: Senhor, o meu amanhã está nas Tuas mãos, amém? E se está nas mãos dEle, a solução virá. Mas não virá para você se envaidecer, não virá para você se achar melhor do que os outros, não virá para você falar: eu aprendi a orar a oração certa, porque não existe esse negócio de oração certa. O que existe é um coração humilde diante de Deus, amém, irmãos? Por isso que você ora para Deus quebrantar o seu coração. Isso é um outro efeito da oração. O efeito da oração é você ser transformado por Deus, e Ele transforma o seu coração, para você confiar nele, para você descansar nele, para você saber que Ele é Deus poderoso e soberano, e é Ele que tem o controle de todas as coisas, amém? É Ele que tem o controle de todas as coisas. E eu tenho aprendido assim, cada vez que a gente começa a achar que a gente sabe alguma coisa, Deus coloca uma pedrinha lá dentro do nosso sapato, aí coloca lá, aí a gente tem que parar, tem que tirar o sapato, tem que achar a pedrinha, tem que se humilhar lá diante do Senhor, tem que pedir perdão e falar: Senhor, me perdoa, porque não fui eu, foi o Senhor, amém? É o Senhor que fez, é o Senhor que faz, é para a honra e glória do Senhor, é para que todos vejam que é o Senhor, é Deus, amém, irmãos? Para que todos vejam isso, amém, irmãos? Para que todos vejam que é o Senhor. Por isso que o verso 10 é meio que uma promessa que eu e você precisamos tomar posse nessa noite. Vamos falar juntos de novo o verso 10? Alegrem-se os justos no Senhor, e nele busquem refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Olha a promessa de Deus. Olha a promessa de Deus. Você pode estar no meio de um covil de lobos ferozes querendo te devorar, querendo destruir a sua honra, a sua vida, querendo te atacar de todas as formas e de todos os jeitos. Mas você tem um Deus que é poderoso, que pode confundir, que pode transformar, que pode libertar. Os justos confiam em Deus, amém, irmãos? Os justos se colocam nas mãos do Senhor, o Todo-Poderoso. Então, confie em Deus, coloque a sua vida no Senhor, descanse nele, aprenda o valor da oração, aprenda o valor da sua vida devocional diária com Deus. Nós temos muitos recursos para isso. A gente forneceu a leitura da Bíblia para o ano todo. Faça uso disso. Tem ali os devocionários que estão ali. Tenha um devocionário, faça a sua leitura, tenha a sua vida devocional. Eu estimulo a igreja, irmãos, tenha uma agenda de oração, guarde ali, coloque ali, registre ali as coisas que Deus está falando com você, para você crescer, mas escreva mesmo. Ah, pastor, estou usando meu aplicativo do celular. Irmão, escreve, pega papel e caneta e escreve. Você vai ver o quanto você vai crescer espiritualmente. Você vai ver o quanto que você vai aprofundar na sua vida espiritual. Você vai perceber que as coisas, as tempestades, as adversidades vão começar a chegar do seu lado, mas você não vai ser abalado. Dá para você entender? O apóstolo Paulo vai nos falar lá em Romanos capítulo 8, nós somos entregues como ovelhas no meio
indo para o matadouro, no meio de um covil de lobos, diariamente. Como que nós vamos vencer essa batalha? A gente vence com a palavra de Deus, a gente vence na oração diante do Senhor, a gente vence colocando a nossa mente em Deus, a gente vence descansando em Deus. É assim que nós vamos vencendo. Então, queridos irmãos, que nós nesta noite aprendamos a confiar nesse Deus Todo-Poderoso, aprendamos o valor da vida devocional com Deus. Como família, faça o culto doméstico. Eu achei tão bonito, o irmão Oliver me deu um testemunho que a gente manda os salmos, né? Eu tento fazer todos os dias, irmãos, mas às vezes dá uns problemas daqui, outros de lá. Às vezes os cachorros estão latindo demais lá perto de casa. Um dia desse eu sentei para fazer, passou um carro do corpo de bombeiro, passou o segundo, passou o terceiro, aí veio da polícia. Eu falei, será que não vai parar? Então, às vezes acontece alguns empecilhos assim que a gente não consegue fazer todos os dias, mas ele deu o testemunho de que ele e a esposa ouvem, escutam juntos. Então, queridos irmãos, o nosso papel como igreja, como pastor, é fazer com que você cresça na sua fé em Deus. Agora, se você não buscar verdadeiramente o Senhor, você continuará sendo uma criança, um bebê no reino de Deus. Alegrem-se os justos, os que buscam e se refugiam no Senhor. Que essa seja nosso grande desafio, confiar nesse Deus soberano, poderoso, que nos guarda, que nos supre, que confunde os nossos inimigos, que nos guarda no meio do covil de lobos, que faz um milagre quando nós não podemos achar que virá o milagre. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é bondoso. Então esteja com Ele todos os dias na sua vida. Amém? Amém? Nós vamos orar neste momento, alguns pedidos de oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, quero te invocar, Senhor Deus, neste momento para que o Senhor possa ouvir nossas orações, que o Senhor possa estar aqui conosco, nos amparando, Senhor Deus, e ouvindo os nomes que estamos pensando neste exato momento, nossos enfermos, Senhor Deus, as pessoas que nos importam, Senhor. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor esteja sondando os nossos corações e as nossas orações e capturando, Senhor Deus, esse aroma agradável a Ti. Leva, ó Senhor Deus, Espírito Santo, leva as nossas orações até o altar do Altíssimo, para que Ele possa apreciar, Senhor Deus, o nosso coração, apreciar as nossas orações, apreciar, Senhor Deus, quem nós nos importamos e quem nós consideramos que precisa dessa oração, Senhor Deus. Eu quero te pedir, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor venha estar conosco durante essa semana, que o Senhor venha estar conosco, nos observando, Pai. Venha trazer, Senhor Deus, a Tua aprovação do Teu Santo Espírito e todos os frutos do Espírito que o Senhor possa nos entregar. Venha estar conosco, Pai. Venha estar nos abençoando. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha estar principalmente nos ensinando a sermos mais parecidos com o Senhor. Em Teu santo nome, Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço por essa oportunidade hoje. Amém. Amém. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre sua vida, sobre sua família. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que o Senhor te livre de todo mal, te guarde e te abençoe no restante desses dias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos.